Uou! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a essa super live desta terça-feira, dia 25 de outubro, agora às 19h07. Muitos convidados estão por chegar, agora a nossa fisioterapeuta Marília já está presente, a nossa convidada a doutora Juliana Calegaro já está prestes a chegar. Enquanto isso, você vai colocando o dedo no aviãozinho aí embaixo, aí já vai disparando essa live para muitas pessoas, que é o que eu vou fazer agora. Vamos lá, eu já estou mandando aqui, ó, para uma galera. Vamos ver, Marília, já aproveita e faz aí, né? Eita, já mandei para 20 pessoas aqui, ó. E hoje essa super live com a advogada a doutora Juliana Calegaro, nós vamos falar sobre salário e maternidade. Mas antes disso, eu queria primeiro, já vou chamar a minha super amiga e colega Marília aqui. Nós temos juntos um projeto que é o Bem Gestar, para cuidar das mamães, das futuras mamães e também das puerpérias, depois da gestação, vamos dizer assim, para nós cuidarmos de todo o processo delas, até do pré-gestacional até o pós-gestacional. Por quê? É um assunto muito delicado, um assunto bastante importante, que a maioria das pessoas, a maioria das mulheres não se preocupam e não se atentam à sua saúde física, principalmente mental, né? E é isso que a gente quer trazer. A doutora Juliana já está aí, a Marília também, eu vou chamar ela aqui, vamos ver como é que eu faço aqui. Vamos ver se já chegou. Doutora Marília! E aí? Tudo bem? E aí, tudo bom? Ó, tá legal, a galera tá chegando, ó. Tirzá, Flávio, só uma turma top aqui pra live hoje, ó. Boa Vamos noite, a mais uma live, doutora. mais uma live do nosso projeto Bem Gestar, né? Agora tá pegando força, né? E hoje um assunto mais um, né? Dentre tantos que a gente já fez, sobre salário e maternidade, né? Que as pessoas acham que a preocupação, as pessoas, as mamães, as futuras mamães se preocupam muito com a saúde, com o corpo ali, entre aspas, mas principalmente com o financeiro, que é isso, né? E não se preocupam no financeiro no sentido de trocar de casa, trocar de carro, aumentar, se ver se o quarto do bebê vai servir o berço. Só que tem os benefícios por trás aí que o próprio país, a Seguridade, agora me faltou o nome, mas ela vai falar tudo isso, dá condições para mamães, né? Então a gente vai explicar juntamente com a doutora Juliana Calegaro sobre os benefícios, como pedir, se a pessoa tem direito ou não, como faz. Então vai ser super legal. Certo, Marília? É uma preocupação enorme das mamães, né? Nessa parte financeira, na parte do planejamento, né? Então vai ser de grande valia pra gente. Todo mundo já me perguntou: e aí, qualquer coisa, se eu não conseguir, vai ficar gravada, pelo amor de Deus, porque eu preciso saber sobre isso. E eu disse, não, vai ficar gravada, mas tentem ver ao vivo, que é super importante para vocês poderem tirar as dúvidas, né? E às vezes um detalhezinho assim, a mulher lá, a mamãe, deixa de conseguir esse salário porque não se programou, não se planejou, né? Então vamos lá. A gente saber cada detalhe, né? Vamos ver com a Ju. E vocês, ó, a Cíntia Peralta, a Cíntia é top, Marília. A Cíntia é lá de Minas Gerais, né, Cíntia? Eita, tem uma galera top chegando aqui, ó. Boa noite pra gente. Mas, ó, também, Leila, Marli. Então, vocês que já têm alguma pergunta, vocês mamães, vocês futuras mamães, já preparem. Se vocês estão, eu costumo indicar, né? Se vocês já estão com o celular na mão aqui, aproveita e já manda a pergunta agora, porque a sua pergunta pode ser a dúvida de muitas outras que estão na live agora. Viu só? E eu vou chamar agora a nossa amiga, colega, doutora, e eu não posso deixar de falar que ela é minha esposa, né? Maravilhosa! Doutora Juliana Calegaro, ela que é especialista em previdenciário, holding familiar e tudo isso mais. Aí ela vai falar dos predicados dela agora. Então eu vou convidar, já está convidada aqui, Juliana. E a doutora Rita Canibal já está, né? Olha aí, ó, chegou. Ó.
Boa noite, Olá, Juliana. prazer. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer receber esse convite do Jajá, meu esposo, e da Marília, colega do Jajá, né? Fisioterapeuta e um educador físico. Sensacional essa atitude de vocês. Muito bom que vocês tenham convidado para trazer esses esclarecimentos que são fundamentais para as mamães aí de primeira viagem, ou de segunda ou terceira também. É isso aí, né? Então, Juliana, só para falar para o pessoal que está na live conosco, eu e a Marília, a gente tem esse projeto que é o Bem Gestar, que é esse cuidado, essa atenção que a gente quer dar para as mamães, futuras mamães aí, desde o planejamento que ela pensou em engravidar lá e até o pós-parto, né? Porque é um período de uma carga hormonal, uma mudança de centro de gravidade com o peso, com o bebê na barriga da mamãe ali. Então, tudo isso interfere na vida dela. Porém, não é só isso, né? Tem essas questões de salário maternidade, os direitos, os benefícios que a mulher precisa ter durante esses 9 meses aí pós, né? Então a gente chamou e é de muita importância tu esclarecer algumas dúvidas para nós aí. Não sei se a Marília quer complementar alguma coisa antes da Não, gente começar. acho que é isso, porque a gente quer mostrar para as nossas. A gente vai ter o programa de atividade física, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer passar todas essas informações, esses detalhes importantes, para que as nossas gestantes todas possam ter todos esse conhecimento, né? E poderem desfrutar disso, porque é bem o que já falou, às vezes é por pouca coisa. A mamãe não conseguiu, né? Essa questão do salário maternidade e que dá uma tranquilidade, né? Com certeza. Então, essas informações são super. Estamos loucas para vir. Eu também, né? Na situação de gestante, também estou louca para vir e aprender cada coisa aí contigo. E já coloque as suas perguntas aí, que eu vou desativar só um pouquinho aqui, mas façam as suas perguntas aí. Então, doutora Juliana Calegaro, o que é o salário maternidade? Já vou no meio. Tá, maravilha, perfeito. É super importante porque realmente, além de um planejamento físico, é interessante um planejamento previdenciário. Caso contrário, algumas mamães não vão conseguir receber, porque o requisito não é só ter um bebê, ter o parto, a adoção, ou até mesmo em caso de aborto, né? Aborto não criminoso também dá direito ao salário maternidade. O natimorto também dá direito ao salário maternidade, mas já trago esses detalhes para vocês. Mas não estar contribuindo para o INSS, estar contribuindo é um outro requisito. Então, se não há contribuição, não há qualidade de segurado, que é o que nós chamamos, ou tempo suficiente de contribuição, que é a carência também, não dá direito. Mas vamos trazer esses detalhes para que as pessoas tenham esse conhecimento, e é muito importante essas orientações, porque o que nós percebemos, principalmente na área jurídica, que é a falta de conhecimento, a falta de orientação e informação. Então, mais uma vez, parabéns para vocês por trazerem, me convidarem para que eu possa trazer aqui para essas pessoas essas orientações, um pouquinho de conhecimento. Então, já para a tua pergunta, o que é salário maternidade? Ele é um benefício que ele é pago pelo INSS à mulher e, pasmem, ao homem também, muitas vezes, que precisam se ausentar do trabalho pelo motivo de nascimento do filho, guarda judicial para adoção, o aborto, ou em caso de aborto não criminoso, ou até mesmo em casos de natimorto, da criança que nasce morta também há esse direito. Eu vi a cara da Marília quando ela fez para o homem, há sim direito ao quando a mulher vem a falecer, então é ele quem vai ter que se ausentar do trabalho para cuidar desse bebê. Existe um caso aqui em Santa Maria que foi super interessante. Aqui em Santa Maria, não lá em Santa Maria, né, quando nós morávamos lá. Eu ia perguntar, peraí, onde é que vocês estão, então, agora? Estamos em São Paulo. Mas aconteceu
é uma decisão judicial lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A doutora Andréa Momoli, ela concedeu o salário maternidade para um homem quando a mulher ainda era viva. Por quê? Ela ganhou o bebê e ela entregou o bebê para o pai. Eles não estavam casados, e ela não ficou com o bebê, entregou para o pai. E como ele precisou se ausentar do trabalho para cuidar do bebê, e ela não ficou com esse bebê, então a juíza usou várias leis, por analogia, algumas situações, até porque é uma proteção para a criança, né, que precisa dos pais nesse momento, e concedeu o benefício para o homem, nesse caso. Ah, tu vê que legal, né? Super legal, hein? Eu vou Hoje ativar. ativa os comentários, porque todo mundo pergunta na caixinha. Aliás, ninguém quase, então é melhor deixar. Acho que não Então tem vai problema. ficar aqui para vocês, mas tudo bem. E Não tem faça as perguntas aí. Já coloque o dedo no avião aí, dispara essa live, né? Tem o Azadel tá embaixo aí, ó. O Roberto, o Aurimar, a Sheila, o Biondo, o Gabriel aí, ó. Já coloca, tem o Azadel tá ali, já dispara essa live para muitas pessoas. Ah, mas já eu sou homem, eu não. Cara, tu deve ter uma irmã, uma prima, uma vizinha, uma colega de faculdade, de trabalho que está pensando em engravidar ou está grávida. Então tem muitas informações relevantes aqui para vocês. Certo? A Clarissa Sacol chegando aqui. E, então, quer fazer alguma pergunta aí, Marília, para a doutora Juliana? Bom, já, continua desativado aqui para mim. Para mim também está ativado. Mas aqui está ativado. Tá? Ou então, deve ser delay. Se alguma pergunta, tu vai fazendo as perguntas pode fazer as perguntas para mim, porque eu não estou. A Cíntia colocou aqui que já recebeu esse auxílio maternidade, já tem um exemplo de que tem essa conquista aí, né, Cíntia? Então, vale a importância de receber esse benefício durante a gestação, né? Então, Juliana, e nessas relações, quem é que tem direito a esse salário maternidade? É a mulher ela é a mulher e é acessado no caso no parto. Ele pode ser solicitado até 28 dias antes do parto. Tem uma situação bem interessante também aqui para explicar, que se a mulher tiver alguma incapacidade para o trabalho em decorrência da gestação, ela pode pedir o benefício por incapacidade temporária, não o salário maternidade. Então, até o 28º dia antes do nascimento do bebê, ela fica em auxílio, era o antigo auxílio-doença, hoje é o benefício por incapacidade temporária, e posteriormente ela entra em salário maternidade, que é pago por 120 dias. Então, se ela solicitou 28 dias antes do nascimento, ela terá mais 62 dias, né? 62 dias posterior. Não, 120 não. 82, né? 28 menos 120, 82. 82, né? Ou 92 dias. 92 dias. Né? 92 dias posteriormente ao parto. Ou ela pode solicitar, eu recebi salário maternidade, eu solicitei meu salário maternidade depois do parto, eu não tinha problema algum, eu trabalhei até o último dia, até o dia do Lourenço nascer, dia anterior ao nascimento do Lourenço, e eu solicitei posteriormente, então eu recebi 120 dias depois do nascimento do Lourenço. Tem limite? Por exemplo, assim, até um mês após o parto, tu pedir para esses 120 dias? Como é que... Pode pedir, isso é bem interessante, sensacional a tua pergunta, Marília, porque as pessoas não sabem, tá? Tu pode pedir até 5 anos depois do nascimento, 5 anos depois do aborto, até 5 anos depois da adoção, e o prazo prescricional desse benefício é 5 anos. Então tem muitas pessoas que não sabem nem que tinham direito. Isso acontece muito com o prestador de serviço, com o autônomo, que é o contribuinte individual, o facultativo que estava contribuindo. Tem muitas pessoas que não sabem que tinham direito. Muitas pessoas engravidaram, pediram demissão e por não estarem trabalhando quando o bebê nasceu, acham que não tem direito. E tem sim, porque tu mantém a qualidade de segurado durante um período depois do desemprego. Então, quando as pessoas não sabem, não pediram esse benefício, podem pedir até 5 anos depois do parto. Prestem atenção as mamães
de tempos que acham que perderam, né? Então, Nossa. tentar procurar, recorrer, né? Tentar buscar É isso, só benefício. pedir o INSS, o que acontece, tá, Marília? O INSS ele não concede nenhum benefício para o segurado. O segurado preencheu o requisito, ele não vai chegar a bater na tua porta e dizer, Marília, tu tem direito a esse benefício. Ele Não, descobriu claro. que tem um bebê, ele não vai fazer isso. Então, o INSS ele tem que ser provocado para isso. Então, tem que haver o pedido, a solicitação junto ao INSS. Então, tem que fazer o pedido, levar a documentação e solicitar o benefício lá no INSS. E tem tempo? Tu sabe geralmente quanto tempo leva até essa solicitação ser aceita? Em geral, o que acontece? Depende do servidor, né? Depende da quantidade de servidor, depende do tempo do INSS, tá? Uma salário maternidade geralmente é um benefício que é concedido no próximo mês. Tu solicita e no próximo mês tu já recebe normalmente. Tá. Até porque Pô, é isso, né? informações importantíssimas, hein? Quem tá na live aí, as mamães, as futuras. É. Informações importantíssimas, hein? Esse é o nosso projeto Bem Gestar. Você que está chegando agora, já fica ligado. Ó. Você que é mãe, futura mamãe, conhece alguém que quer ser mãe, né? Já manda essa live agora, vai ficar gravada essas informações. A gente já falou sobre Xantala, né, Marília? É Xantala, né? Cantar para o bebê, né? Para o bebê. A gente já falou sobre a odontologia, né? Na gestação, tanto para o bebê quanto os cuidados para a mãe, né? Uma informação Desenvolvimento que da arcada, da mandíbula, tudo nossa, em aquilo ali, aquelas função. informações foram sensacionais da doutora Rita. Depois que ela disse que a higiene na criança não precisa ser feita enquanto a higiene bucal, né? Não precisa ser feita enquanto a criança está amamentando no peito, é uma informação importantíssima também, né? E várias outras que a doutora Rita falou, né? Mas vamos lá. Vamos seguir a nossa sequência de perguntas. Um beijo para Mariane Colares, a doutora Iana, que está chegando aqui, nosso amigo Jesus, lá de Caciqui, agora em Porto Alegre. Alguém, ó, vocês estão com o celular na mão assistindo a live aqui, ó. Esse é o projeto Bem Gestar. A gente tem um projeto super bacana. A gente vai lançar ele em breve para cuidar das mamães e futuras mamães. Então, se você tem alguma dúvida, já aproveita agora e faz essa pergunta, porque a sua pergunta é a dúvida de muitas pessoas. Então, aproveita aí. Eu gosto de instigar. A Mariane deve ter uma super pergunta e ela vai fazer agora também. Mas enquanto ela não faz, Juliana, qual é o valor hoje do salário maternidade? O valor do salário maternidade depende do tipo de segurado, tá? Então, o segurado, o MEI, tá? O microempreendedor individual, ele tem direito a um benefício de um salário mínimo, tá? Como ela é uma contribuinte autônoma, o MEI, ela tem que estar pelo menos há 10 meses já contribuindo antes do nascimento do bebê, tá? Esse período ele é reduzido se essa criança nascer prematura, tá? Aí é reduzido se o bebê nascer prematuro, tá? A empregada trabalhadora, CLT, quem tem carteira assinada, tá? É o valor do último salário. Se o valor do último salário foi, tipo, 20 dias, daí não foi integral, aí é uma média dos 6 últimos salários que ela recebeu. E mais uma informação, tá? Importante. O salário maternidade da pessoa que é empregada com carteira assinada é pago diretamente pela empresa, não vai ser pago pelo INSS. A empresa efetua o pagamento do salário e faz os descontos junto ao INSS dos valores que ela deve para o INSS, porque todo mês ela faz recolhimentos. Dessa forma, é o empregador que efetua o pagamento do salário maternidade para a empregada com carteira assinada. Tá? A empregada Legal. A empregada também é o último salário. A segurada especial, que é aquela segurada rural, aquelas pessoas que trabalham na atividade rural em economia familiar,
um bloco de produtor, essas pessoas também têm direito ao salário mínimo, tá? O contribuinte individual, prestador de serviço, eu, né? É conforme os últimos salários de contribuição. É uma média dos 12 últimos salários de contribuição, considerando os 15 últimos meses. Então, se nos 12 últimos meses eu não tivesse contribuído, nos 15 últimos meses eu não tivesse 12 salários de contribuição, eu tivesse 11, iria ser a média de 11 12avos. Então, ficaria menor um pouco do que o total de um salário de contribuição que eu estava fazendo. Mas nunca menor que o salário mínimo, tá? Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, eu sou contribuinte individual, tá? Porque o fisioterapeuta não pode ser MEI. Então, depende, por exemplo, assim, nos 12 meses, claro, os 12 últimos meses da minha contribuição foi um pouco diferente porque o salário mínimo aumentou, né? Então, de acordo com o ajuste anual. Então, na verdade, eu faço a média ou não? Vai ser o mínimo do salário mínimo? Se eu pagar o mínimo, digamos. Se a tua contribuição é no mínimo, vai ser no mínimo, porque vai ser feito o cálculo dos 12 últimos e no momento que fizerem as correções ali vai dar o valor do salário mínimo atual. Tá? Eu sempre contribuí como? Eu contribuo conforme eu recebo, conforme eu recebo, eu faço RPA com o meu cliente e eu informo para a Receita Federal e para o INSS aqueles valores que eu recebi no mês. Então, para mim, sempre foi variado. Então, foram os 12 últimos, meus 12 últimos salários de contribuição, eles foram somados, dividido por 12, e foi o valor do meu salário maternidade. Ah, tá. Legal, temos uma pergunta aqui, ó. A Nilda Neves, Terapias. Por que o governo não divulga isso, doutora Juliana? Responda para a Nilda. Nilda, minha querida, seja muito bem-vinda à nossa live. Quer dizer, a live do Jajá e da Marília, né? Eu sou só convidada. O que acontece? Segundo a nossa legislação, todo cidadão ele deve conhecer a lei. É um absurdo, né? Mas é isso que diz. Então, ninguém pode, inclusive, se escusar de dizer assim, eu não sabia, né? Não, tu não pode não saber, tu tem que saber a lei. Mas a lei, né, ela não é divulgada, ela não vai para a escola, né? A gente não aprende isso na escola. Eu aprendi porque eu fui fazer o curso de Direito. E não existe uma outra forma de informação. Por isso, Nilda, que agora nós podemos trazer até informações e o nosso código de ética, ele é bem rígido, nós não podíamos fazer, mas agora, depois da pandemia, houve uma certa liberação, então pelo menos informação para as pessoas nós podemos trazer. Isso foi sensacional, porque eu percebo isso, as pessoas elas não têm conhecimento nenhum. Para mim, o que é comum falar, o que é normal, para as pessoas não, as pessoas nunca ouviram falar sobre isso. As pessoas não sabem os seus direitos. E quando a gente fala de INSS, muito menos. Nossa. Porque uma situação bem importante, Maria, agora que tu falaste da questão da contribuição, por que eu contribuo de forma diferenciada? Porque eu contribuo conforme eu recebo. Toda pessoa que trabalha e recebe pelo seu trabalho, o autônomo, o contribuinte individual, essas pessoas geralmente elas não sabem que elas são contribuintes obrigatórias. Se elas não contribuírem, elas informarem para a Receita Federal que elas têm uma remuneração, que elas estão adquirindo imóveis, estão adquirindo veículos, haverá um cruzamento de dados e será percebido que essa pessoa não está contribuindo. E não está contribuindo de forma correta, porque ela tem que contribuir pelo valor que ela recebe pelo seu trabalho. Havendo esse cruzamento de dados, é muito fácil o contribuinte individual cair na malha fina. Isso acontece muito com os advogados, com os médicos, com os dentistas, porque nós temos que dar recibo para as pessoas. E as pessoas usam um recibo na sua declaração de imposto de renda. E quando há o cruzamento através do CPF, CNPJ das pessoas, as pessoas acabam caindo na malha fina em função disso. Porque eu tenho que informar e contribuir para o INSS. Se eu recebi 10 mil reais esse mês, eu informo isso, mas eu contribuo até o teto máximo, que hoje tem 7.087.
Então, do salário mínimo até o teto máximo, eu tenho que fazer essa contribuição. Se eu recebi mês passado R$ 5.000, eu vou pagar minha contribuição 20% sobre R$ 5.000. Se eu recebi R$ 20, eu vou pagar 87. Tá, isso que eu ia te perguntar, a questão da porcentagem, geralmente, que o ideal. Porque, na verdade, assim, tem muita questão do quem faz carnê-leão, coisa assim, né? Quem dá recibo já paga essa parte, mas a questão do INSS, da contribuição, a princípio, tu tá livre, entre aspas, né? Tu coloca ali o que tu quer. Claro, pode dar problema ou não para ti, né? Então, é 20% a princípio. Essa é uma Tá. informação Acho que que as pessoas... travou para ti também. Deu uma travada aqui. Fala de E novo, agora? Ju. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Sim. Voltou? Marília, assim, ó, tu não é livre para pagar para INSS, para contribuir para o INSS pelo valor que tu queres, tá? Tá. É isso que eu acabei de explicar. Tu tens que contribuir para o INSS conforme o que tu recebe no mês. Porque se de alguma forma tu informa isso para a Receita Federal, se tu está pagando INSS, não estou dizendo que tu faz, tá? Estou dando um exemplo. Se tu contribui para o INSS com a tua base de um salário mínimo, 20% sobre o salário mínimo, mas tu não recebe isso, tu recebe R$ 5.000, por exemplo. Se tu informar para a Receita Federal que tu recebeu 5.000, vai haver esse cruzamento de dados e tu vai ter que pagar a diferença para o INSS entre os 5.000 e o salário mínimo, tá? E geralmente essa cobrança ela vem com juros, multa e correção monetária, o que sai muito mais caro para as pessoas. Claro. Nós somos livres, na verdade, isso é uma falta de informação. Mas a maioria dos contribuintes individuais, a maioria dos empresários retira pro labore de apenas um salário mínimo. E daí vem uma outra questão depois, na hora de receber um benefício. As pessoas dizem, eu vou receber só um salário mínimo. Sim, mas tu contribui, a tua base de cálculo é só um salário mínimo. Não tem como receber mais. Só vai receber conforme as suas contribuições, porque o benefício ele é um reflexo das contribuições e é uma média de todas as contribuições que foram vertidas, pagas para o INSS. Uou! Sensacional, hein? Pessoas, coloquem aí se vocês estão gostando dessa live. Coloca um joinha se tá legal, se não tá. Já nos avisem aí, nos ajude a movimentar essa live aqui. Tem uma pergunta do Júnior aqui, Juliano. Ó. Em um acidente onde os pais morreram, porém a mulher que estava grávida conseguiu fazer o parto, o INSS concedeu aos avós apenas o benefício da aposentadoria. Isso é uma pergunta ou é uma afirmação, Júnior? Não botou ponto nenhum aqui. O INSS consideravelmente não foi a aposentadoria, foi a pensão por morte para esse bebê que nasceu. E como os pais faleceram, esse bebê tem direito à pensão por morte, tanto da mãe quanto do pai, os dois benefícios. Uma pensão por morte devido pelas contribuições da mãe e uma pensão por morte devido pelas contribuições do pai. Por que não foi pago o salário maternidade nesse caso? Porque geralmente o salário maternidade ele não é pago, não é acumulado com outro tipo de benefício do INSS. Como o bebê recebeu a pensão por morte, ele não recebeu o salário maternidade. É porque não é possível acumulação. Uou! Nossa Pode Senhora. sim, duas pensões, tá? Ele pode receber 2 pensões. Mas salário maternidade mais as 2 pensões, não. Ó, mais uma pergunta aqui da Nilda. A Nilda tá... E a mãe sobrevivesse, teria o salário maternidade e a pensão por morte para o bebê e para a mãe, tá? Aí pode. Eita. A Nilda tá impossível hoje aqui, ó. Mais uma. Pessoas menores que ainda não contribuíram, como, por exemplo, as adolescentes de 13 anos, por exemplo, tem direito a este benefício? Acho que tu já respondeu, né?
Eu já respondi anteriormente, porque os requisitos para receber o salário maternidade não são apenas o parto, ou o aborto não criminoso, ou a adoção. Tem que haver contribuição para o INSS. Essa pessoa ela tem que ter qualidade de segurado e ela tem que ter contribuído pelo tempo mínimo exigido, tem que ter a carência. A empregada com carteira assinada, se ela foi admitida, se ela começou a trabalhar já grávida, não tem carência para ela, tá? Tá com a carteira assinada. Se foi assinada a carteira para ela, ela estava com 7 meses. Esse empregador não se importa de admitir uma mulher grávida de 7 meses. Ele pode sim admitir, quando ela ganhar o bebê, ela vai ter direito ao salário maternidade. Show de bola. A Samila está nos dando boa noite aqui. Beijo, Samila. Olha só, pessoal, se vocês estão gostando dessa live aqui, já disponibiliza aí um joinha, né? Manda um avião para mais pessoas. Esse é o projeto Bem Gestar, né? Fala aí, Marília. Marília não fala nada, só eu que falo, né? Não, Marília... peraí, tu que tá coordenando hoje. Não, mas não tem problema nenhum, ora. Não, eu tô muito atenta, eu tô no papel de gestante, né? Isso daí é um momento importante para mim, é uma preocupação, eu preciso saber. Aliás, eu tenho uma dúvida, não sei, Ju, se tu pode nos ajudar. Quanto à documentação, assim, para poder conseguir, né, ter a licença maternidade, como é que funciona? Tá. A documentação, a identificação da mãe ou do pai, né? No caso da ausência da mãe, identidade, CPF, tá? A certidão de nascimento da criança ou a certidão de natimorto. Ou ainda no caso de adoção, o documento judicial da adoção. E quando a gestante decidir pedir o salário maternidade de forma antecipada, o atestado médico específico para a gestante. Geralmente são esses documentos necessários. Já vou explicar para vocês, já que a Marília perguntou sobre os documentos, se não tem outra pergunta, como pedir o benefício. Vocês não precisam muitas vezes de advogado, a não ser naqueles casos em que é negado porque tem alguns detalhes e o INSS acaba negando. Daí é importante procurar um advogado para ver se esse detalhe que o servidor do INSS disse que não teria direito por isso, para o advogado analisar. Mas se não, é possível pedir sozinho, desde que tenha a senha do meu INSS, que é a senha do GovBR ali, da carteira da CNH, é a mesma senha, tá? CPF, senha, ele vai entrar ali no site do meu INSS, tem uma lupinha ali, pode escrever salário maternidade. Novo pedido, daí ele vai pedir para atualizar os dados, daí ver se o nome, o endereço está tudo ok ali, preenche os dados direitinho, coloca esses documentos para escanear, esses documentos pode escanear pelo celular mesmo, ou tirar fotografia e transferir para PDF, coloca os documentos ali e vai avançando ali, conforme tem uma setinha, vai aparecendo as setas do INSS, vai avançando, e envia o pedido para o INSS. Ele é feito online agora, no meu INSS de cada segurado. Muito legal, hein? É prático, né? Pelo que eu vejo, a princípio, é para ser uma coisa bem fácil e prática. Uhum. Sim. Exatamente. Top. O pessoal que colocou aqui está gostando da live, sensacional, muito top, o Júnior. A Samila botou legal, sensacional, Amanda Live. Ó. Aí a Leila colocou aqui, um absurdo ser só 120 dias. Eu também acho, Leila, um absurdo. Até uma dúvida minha, olha só. Eu ouvi falar, né, que tem pessoas que conseguem aumentar esse tempo por mais uns 2 meses em questão de amamentação. Existe isso ou não? Não, os 2 meses a mais são para aquelas empresas que fizeram essa opção, porque teve uma alteração legal. E daí teve as empresas que fizeram essa opção. Servidor público também, havendo em alguns casos, quando há essa opção, aí sim seria 6 meses. Mas não, o que é possível
É ter uma diferença ali de 2 horas para a mãe poder sair para amamentar. Ou algumas empresas, elas disponibilizam creches para que as crianças ficam ali próxima à mãe até esse período. Mas o salário maternidade ele é 120 dias. Na Tá, Europa, então o autônomo, então, sem chance, não tem jeito de prolongar mais. não. Tá. O que o empregado muitas vezes faz? Ele se programa e ele deixa as férias do ano anterior para tirar nesse período, para que fique um período a mais. Mas nós autônomos não temos como fazer, né? É levar o bebê, é deixar no estúdio, é levar para o escritório, é assim. É Legal, uma... muito top. O Júnior colocou aqui, ó. Como o pai. Pô, mas isso aqui não é para mim, né, Júnior? Como o pai pode ajudar a mulher grávida durante a gestação na. Isso já já. Acho que isso não é. Então, pessoal, essa pergunta é a gente, por isso do nosso projeto Bem Gestar, é atender em várias frentes as mulheres, as futuras mamães, as mamães e as pós-mamães, né? De que forma? Dando essa orientação, esse olhar mais atencioso, assim, ó, tanto para a questão física, para a questão mental e também espiritual, né? Porque se nós somos um Não, ser, primeiro somos lugar, o homem tem que incentivar, né, já. Em primeiro lugar, o homem tem como? que incentivar a mulher a fazer atividade física, fazer o exercício. Aí já Exato, mas começa. é isso, é por aí, é isso que eu quero falar. Então, como nós somos um ser corpo, mente e espírito, a gente tem que treinar o corpo, a mente e o espírito. E como é que o homem, o pai, vai estimular a mulher? E não é só na hora, é essa sementinha que a gente quer plantar nas mulheres e na família, no casal em si, né? A já começar a cuidar da saúde, do corpo, do espírito, da mente, durante toda essa gestação. Então, é esse olhar atencioso que a gente quer dar. Porque muitas mulheres, na maioria das que eu conheço, depois que estão grávidas, que descobriram que estão grávidas, agora eu vou me cuidar, agora eu vou fazer atividade física, eu vou mudar a alimentação. Cara, por que já não fez antes? Não está errado começar a cuidar agora. Não, tá super certo. Mas tivesse Antes cuidado um pouco. né? Né? Então, auxiliar, como é que a gente vai auxiliar com o projeto Bem Gestar? A Marília é fisioterapeuta, ela está gestante agora, e então ela vai passar por esse processo e a gente vai ajudar, e ela é também o nosso case aqui, ajudando nos exercícios de mobilidade, né, nos exercícios de alongamento, de flexibilidade, respiratórios, a própria questão que a gente falou na primeira live, né, Marília? Ou foi numa call de estruturação, de fazer meditações, pegar uma roupinha do bebê durante a gestação e colocar na barriga para ter essa interação, essa proximidade maior com a criança já nesse momento, né? Então é todo esse olhar que a gente está tentando, vai passar para vocês. A Juntamente gente com falou a gente falou na primeira live, já, dessa questão do isso, relaxamento. eu lembro. É. Então, vai ter outros profissionais. Então, vai ser um projeto multidisciplinar, com profissionais como a doutora Juliana aqui, para auxiliar nas questões de salário e maternidade, essas questões de benefícios e tal. A doutora Rita na questão da odontologia. A fisioterapeuta, como é que era o nome dela? A A, Daniela. a Daniela, com massagens para o bebê, que foi super bacana, né? A proximidade que gera tanto a mãe quanto o pai fazer essa massagem, estimular esse toque na criança desde os primeiros meses de vida, né? Que eu confessei na live aquele dia que eu não lembro, não me recordo de ter um contato mais assim com meus pais, né? Tudo bem, tá tudo certo, eles tinham o ritmo de vida deles, mas hoje a gente tem que mudar isso. Eu vejo isso com o Lorenzo aqui. Às vezes ele está dormindo, ele está deitado, eu chego e abraço e faço um carinho. E eu confesso que eu não tive muito isso. Foi muito limitado. Então é isso que a gente quer passar. É mais ou menos isso, né, Marília? Complementa É, aí. eu até, esse final de semana, sábado passado,
eu fiz um evento presencial para divulgar o projeto. Então, para as gestantes terem uma noção de como funciona o exercício, as aulas, né? Então, fiz toda essa questão de alongamento, mobilidade, reforço muscular e a questão do relaxamento também, né? Então, depois eu vou fazer um postzinho, daí a gente já divulga na tua página também, já é na minha. Certo. Para as pessoas terem uma noção de como que é essa questão do programa, né? O que a gente vai passar em questão de exercício e proximidade da criança e saúde, bem-estar, tanto para a mãe quanto para o bebê. Legal. Por que a gente não começou ainda Porque eu vivi isso na pele, né? Eu sempre fiz atividade física, sempre adorei fazer atividade física. E eu fiz atividade física durante toda a minha gestação. Já me acompanhou durante toda a gestação. Claro, né, que nós fomos reduzindo até os pesos, mas eu treinei até o dia anterior ganhar o Lourenço, tanto que as pessoas nem acreditam. Eu não fiz parto normal, né? Eu tenho que confessar, eu fiz cesárea, porque para mim, parto normal na minha família era normal. Hoje eu acho que de repente eu repensaria isso, com mais informações, mais orientações, eu repensaria. Mas eu fiz atividade durante todo o período gestacional. Eu ganhei pouquíssimo peso. E quando o Lorenzo tinha 2 meses, ele estava mais magra. Eu tinha perdido tudo que eu tinha ganho na gestação, eu já tinha perdido, principalmente em função da amamentação. O pós-parto também foi bem tranquilo em função disso, porque nós estávamos muito bem preparados. Mas com relação ao questionamento do Júnior ali, não só de atividade física, mas é super importante os pais perguntarem para as mulheres o que elas estão precisando. Porque todo mundo tem a expectativa de que o nenê está nascendo, mas a gente passa por uma situação é um parto, né? Tu nunca sabe o que vai acontecer, tu nunca sabe o que tu vai precisar. Então é super importante ter este olhar para a mãe, o que ela está precisando, o que ela precisa que tenha lado naquele momento. Porque até na hora de amamentar, se tu esquece de pegar um copo d'água, dá muita sede na hora que tu tá amamentando. Então, se não tem alguém por perto para te alcançar um copo d'água, fica difícil de tu ir até a geladeira, pegar ou até o filtro e pegar um copo d'água, sabe? Então, são detalhes que é super importante os pais ficarem atentos, porque é bem importante o acolhimento da mãe nessa hora. Porque o bebê chegou, fica todo mundo preocupado com o bebê e daqui a pouco muitas vezes esquecem da mãe ali que sim precisa de muito apoio, de muita ajuda. Acho bem legal tu falar, né? Porque essa questão, realmente, as mães, eu não passei ainda por esse momento, né? Então, as mães realmente entram em desespero, né? Elas contam as histórias, do momento, qual é o momento que eu vou tomar banho? Meu Deus, não tem como, quando é que eu vou deixar a criança? Porque tá amamentando, ou então tá fazendo a criança rotar, aí não sei o quê, não, aí depois já vem de novo a amamentação, então não dá tempo de tomar o banho, meu Deus, né? Então, essa questão da água, tu falou, super importante, né? Que realmente a hidratação é mega importante para a produção do leite, né? Para a amamentação no peito. Então, essa colaboração com o pai, acho que é bem importante essa sintonia, né? E é legal também, as pessoas querem ir lá conhecer o bebê e tal, mas daí é interessante perguntar, né? Será que a mãe não está precisando de um café da manhã, de um lanche, do almoço? Muitas vezes é legal tu perguntar isso. Muitas vezes tu leva lá alguma coisa para a mãe, já conhece o bebê, né? Que as pessoas têm muita vontade de conhecer logo o bebê. Mas perguntar isso, né? Daqui a pouco um lanche, um café, alguma coisa para a mãe, que a mãe também está precisando. Porque como a mãe tem direito ao salário ao benefício do salário maternidade, pode ficar afastada, o pai não tem, né? A mãe fica em casa. A maternidade tem uma época que ela é bem solitária, a gente fica em casa e o pai está trabalhando, né? Então é bem interessante o envolvimento familiar, assim, é bem top pensar sobre isso. Muito legal, Ju.
Sensacional, hein? Obrigada pela contribuição materna também, né? Maternal. Tem uma pergunta aqui, ó. Onde é que passou? Eita. Mas eu tinha outra aqui. A Carolina Frota Medeiros. Essa pergunta já foi, a Juliana vai responder de novo. Mas quem tem direito a esse salário, Juliana? Tu já respondeu, mas só para pontuar um pouquinho rapidamente para a Carolina aqui. Quem tem direito a esse salário? Perfeito. Tem direito ao salário a mulher após no parto, né, em função do parto, e em função de adoção, quando ocorre o aborto não criminoso, ou em caso de natimorto. E o homem pode ter direito a esse benefício quando houver o falecimento da mãe, em qualquer período. Até ela pode falecer, a criança já estava com 2 meses, os outros 2 meses é pago para o pai, nesse caso. Legal, respondi. Ele tem o APSP Gold. O Alessandro. Nossa. Então tá. Profissionais da saúde que trabalham em hospitais têm um período maior de licença maternidade? É verdade? Se sim, qual seria esse tempo? Acho que também tu já respondeu, né? Que não. O período do salário e maternidade são 120 dias. O que acontece é que as pessoas que trabalham em condições insalubres, elas podem ser afastadas da condição insalubre nesse período, no período gestacional, e depois que o bebê nasceu, aí tem que verificar a legislação, a convenção coletiva de cada categoria. Eu vou te dizer que assim, ó, eu acho que o Alessandro perguntou, o Alessandro é meu esposo, tá? Eu acho que ele perguntou porque tem uma conhecida nossa que se eu não me engano, ela é farmacêutica e ela trabalha em um hospital. Então, ela tem essa questão de trabalhar numa... É insalubre que chama? Tem uma outra palavra? Isso, insalubridade. Insalubridade, mas no caso dela, ela está exposta a gente. Toda a amamentação dela, o que for, ela vai estar em licença maternidade. Até ela terminar de amamentar no peito, ela não precisa voltar a trabalhar e vai ficar recebendo o salário. Então, isso nos chocou, assim, nossa, né? Tipo, se vai amamentar 2 anos, tranquilamente. Mas que bom que tem situações assim, né? Mas deve ser uma situação dessa empresa, desse hospital. Uhum. Exato. O salário pelo INSS é 120 dias. Sim, tá. E eu acho que também, de repente, é importante, a Carolina perguntou, porque precisa ter a contribuição de quantos meses antes? Mínimo carência? A carência mínima para o contribuinte individual, empresário, 10 meses. 10 meses, tá. Uhum. Muito legal. Então, a gente está indo para o final da live. Aproveite e faça suas perguntas agora. O que a Ju falou ali? Que o empregado com carteira assinada não tem carência, né? Desde que ele esteja com a carteira assinada, ele não tem carência. E existem ainda algumas situações que essa situação eu não sei no assunto. Digamos que a pessoa teve carteira assinada e ficou desempregada e engravidou, tá? Então, se fosse nos 12 últimos meses, ela tem 12 meses de qualidade de segurada, que pode ser de 12 a 24 e de 24 até 36, em alguns casos, dependendo do período que ela já trabalhou e dependendo se a situação é de desemprego, ela procurou emprego, tem como provar, pode ser de 24 meses essa qualidade de segurado. E daí, mesmo desempregado, mesmo sem contribuição próxima ao parto, ainda vai ter direito. Então, são várias situaçõezinhas que têm que ser analisadas. Muito legal. Sabe, eu comecei a contar uns cases assim, quando o Lorenzo nasceu, né? E aquilo que a Juliana falou, pô, a Juliana tava lá cansada, o pai cansado de trabalhar, ela também, e o bebê, e toda aquela novidade, aquele turbilhão na nossa vida, né? E as pessoas chegando para querer conhecer a criança, tudo, né? E aí tinha dias que a gente fechava a casa, fechava toda a casa, né?
literalmente se encerrava, né? Para ninguém visitar, né? E aí a gente dentro de casa, daqui a pouco tocava o interfone lá, a gente olhava na câmera as visitas lá, os parentes, amigos lá, e nós quietos dentro de casa. Eu digo, Que feio, já já. não, mas aí chegava a fazer assim, tomara que ele não Imagina. chore, né? Porque é difícil, tu precisa descansar, né? E às vezes a criança tá dormindo e tu precisa recuperar. E as pessoas chegam para. E não é por mal, tá tudo certo. Vai Claro. para lá levar uma lembrancinha, para conhecer, só que aí tu já sai da rotina de novo, que era um período que tu estava querendo descansar, principalmente a mãe dar uma recuperada. Tem que ir lá, né, dar atenção para as visitas, porque Deus o livre naquela cultura. Se a mãe não for descer lá ou visitar, dar oi para as visitas, nossa, que mal educada que é. Pô, ela saiu de um parto faz 2, 3 dias, né? Então tem tudo isso de se pensar. E é legal a gente falar isso porque essa mensagem vai chegando, né? No entendimento para muitos aí. Para os Alguma, visitantes. colo... Alguma colocação final aí, doutora Juliana? Não, acredito que não. Acredito que nós respondemos quase todos os questionamentos, acho que falamos quase tudo sobre o salário Mas maternidade. tinha um negócio que tu ia falar, um brinde aí, uma surpresa, um desconto, como é que era? Verdade, é verdade. Ali na minha bio eu tenho um e-book sobre salário e maternidade, onde tem todas essas explicações, inclusive esse passo a passo bem explicadinho de como solicitar o salário e maternidade. Está na minha bio ali, está de R$ 97, ele está por R$ 9,90 para quem tiver interesse. E qual é o Instagram? jucalegaro.adv. Então já E é coloco. Calegaro com 2 L's, né? 2 L's. Isso. Exatamente. Considerações finais aí, Marília? Eu achei ótimo. Ju, muito obrigada. Foi um prazer poder ouvir as suas palavras, teus ensinamentos e conhecimentos sobre salário e maternidade. Com certeza vai me ajudar muito e ajudar muitas gestantes que estão ouvindo, ou então até os conhecidos que vão falar: bah, tu sabia disso, tu sabia que tem direito a isso, isso, isso. E aos pouquinhos a gente vai espalhando, né? Na verdade, como tu disse, a gente deveria saber, mas a gente não sabe todos os nossos direitos, né? Então vamos tentar ir espalhando aos pouquinhos para essas mamães poderem ter benefícios, né? Tão importante que podem ajudar bastante durante a gestação e o puerpério. É isso? Perfeito. Sensacional. Só para dica, a gente não colocou nada ainda sobre o projeto Bem Gestar, justamente para esperando passar esse processo de eleitoral que o país vem passando aí, né? Para dar uma acalmada nos nervos da população em geral e aí a gente colocar toda a estrutura para vocês aí nas redes sociais, certo? Aquela foto maravilhosa agora da live. Por favor. Sorriam. Tá aparecendo? Para aí, só um pouquinho. Tem um que quer aparecer aqui. Aê! Aí, viu? Quem é aquela lá, de verde? A Juliana. A Juliana, o que ela é tua? Minha mãe. Mãe. Então manda um beijo para ela. Beijo, mãe. Te amo. Beijo, Te lindo. amo. Também te amo. Querido. Pessoal, Eu tô ouvindo você daqui. Bom, pessoal, Você tá no escritório. Juliana, muito obrigado mais uma vez, né? Aqui. Por esses esclarecimentos. Pessoal que ficou até agora, se quiser alguma informação, siga jucalegaro.adv. Sigam para mais informações, Marília Irala, né? Nossa fisioterapeuta gestante. E @jajá personal trainer, certo? Comecem a seguir, que tem muita informação super bacana daqui para frente. A partir da semana que vem, vocês vão receber bombas e bombas de informações sobre o nosso projeto Bem Gestado. Certo? Vamos. Beijo no coração de vocês, ótima noite e uma extraordinária quarta-feira amanhã. Valeu! Tchau, tchau!